Graça e paz. Hoje eu quero falar a respeito de ser discípulo, né? Discípulo. A palavra de Deus fala aqui em Efésios 2, a partir do verso 8 assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, salvação, ela é pela graça, né, por meio da fé. Ela não é de graça, né, porque Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Mas nós, a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, e você crê, né, no seu coração, a palavra de Deus fala que aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo, né, ele é o Filho de Deus, é o seu Salvador, ele é salvo. Então, para eu ser salvo, eu preciso aceitar, né, o Jesus Cristo como meu Salvador. E aceitar Jesus como Salvador é aceitar que ele já morreu no meu lugar, que eu não preciso morrer, né? Ele morreu por mim. Ele pagou o preço, a dívida, né, que eu deveria pagar, ele pagou por mim. Então, salvação, ela abrange, né, uma gama de virtudes, de qualidades, de requisitos que nós poderíamos chamar de, na teologia a gente chama de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Salvação, ela abrange, né, a nossa justificação, porque diante de Deus nós estamos julgados, porque ele falou, né, que aquele que, o dia que o homem comesse da árvore que ele ordenou que não era para comer, o homem morreria. Então nós passamos a morrer, nós estávamos sobre uma sentença de morte. Então nós já estávamos, como que diz o outro, no corredor da morte, né? Então Jesus, ele veio, 1 Coríntios 5:21 fala que ele se fez justiça por nós, né? Que nós somos feitos justiça de Deus por causa de Jesus Cristo, porque ele pagou o preço. Aquela sentença de morte que tinha que cair sobre mim, caiu sobre ele. Ele rasgou, né? Colossenses 2:15 fala que ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Então, assim, ele nos salvou, ele nos justificou, o nosso nome ele foi escrito no livro da vida. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo, nos tornamos o que? Cidadão dos céus, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos, né, de adoção, e como filho nós passamos a ter um pai, a sermos herdeiros dessa herança, né, e co-herdeiros com Cristo. Então, quanta coisa acontece, né, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, assim, eu costumo dizer que nem é nós que temos que aceitar Jesus, é Ele que tem que nos aceitar, né? Porque é tanta coisa boa, num pacote só, é tanta coisa boa quando eu abro a minha boca e digo, Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. É tanta coisa boa que acontece na minha vida que é vida eterna. Imagina, a vida é eterna. E é uma vida eterna com paz, com alegria, sem preocupação, sem ansiedade, né? A gente está vivendo um mundo tão ansioso, tão opressivo, e aí você pensar assim que é uma vida que você não vai ter mais preocupação, você não tem conta para pagar. Nossa, que coisa boa, né? Que não vai ter tristeza, que não vai ter choro, que não vai ter lá, ai meu Deus, eu anseio por esse dia, anseio demais, com todo o meu ser, com toda a força do meu coração, que esse dia chegue logo. Né, que, como Paulo disse, né, o viver para nós, quer dizer, viver é Cristo, o morrer é lucro. É lucro porque nós passamos dessa vida tão cheia de aflições por uma vida eterna de paz. Que coisa maravilhosa, né? É muito bom. Então isso é salvação. Isso é salvação. Agora, eu quero falar para você de reino. Aí Deus fala assim que ele que a nossa salvação ela não vem por obras, não é aquilo que eu faço, não é porque eu sou bom, não é porque eu dou caridade, dou esmola, porque eu sou caridoso, que eu sou salvo. Não, eu sou salvo porque Jesus Cristo pagou o preço por mim e eu preciso confessar isso, né, com a minha boca. Romanos fala, se com a tua boca confessar Jesus Cristo e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Então é isso que eu tenho que fazer. Mas o Senhor, ele completa esse texto falando assim: porque somos feitura sua criada em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Claro que a partir do momento em que eu aceito Jesus, né, que eu aceitei Jesus, se eu não morri, né, como aconteceu com o ladrão lá na cruz, ele, o dia que ele aceitou Jesus, ele morreu. Então quer dizer, ele não fez nenhuma boa obra, mas ele fez a obra mais importante que ele podia fazer naquele momento. Aceitou Jesus como Salvador e garantiu vida eterna. Ele morreu ali fisicamente, mas vai viver eternamente com Deus. Então ele não tem nenhuma obra, ele não fez uma obra, mas ele é salvo? É, ele é salvo. A pessoa pode aceitar Jesus no último suspiro de vida e ser salva. Ele não teve nenhuma obra. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 11, o versículo, deixa eu achar aqui, 11, o versículo 12, fala assim: desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, o reinar com Cristo agora, fazer parte do reino, né? Esse reino é o reino milenar de Cristo. Quando Cristo vier reinar, né, ter o seu reino milenar aqui na terra, aqueles que trabalharam, que fizeram a obra do Senhor, eles vão reinar com Cristo. É isso que está falando. É tomado pelo esforço. Por qual esforço é esse, irmão? Qual que esforço é esse? É o esforço da morte da nossa carne. É o esforço de negar-se a si mesmo. Jesus fala que aquele que quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né, e negue-se a si mesmo. Troquei os versículos, troquei aqui as frases, né? Mas é negar a nós mesmos, é negar a nossa vontade. Ah, eu não queria ir para a igreja hoje. Ah, mas eu vou, né? Porque eu tenho que buscar o Senhor, eu quero o Senhor. Porque a minha carne, ela não quer, não. A minha carne, ela quer os prazeres deste mundo. Então é negar a mim mesma, é negar a minha vontade, é negar o meu querer, é negar, né? Ah, eu não gosto de orar. Ah, eu não queria orar. Mas oração não é castigo. Sabe o que oração é? Intimidade. Porque você já viu quando você tem uma pessoa que você gosta, você tem um prazer de conversar com ela, não é verdade? Ai, gente, eu amo conversar com meus amigos. E Jesus, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Então, oração é isso, é conversar com o seu amigo. O dia que as pessoas entenderem isso, que oração não é castigo, porque nós vemos de uma mentalidade, né, muito antiga, de que as pessoas falavam assim: olha, se você fizer isso, Deus castiga, né? O pai e a mãe, né? Ele queria manter o filho na linha e falava: Deus castiga. A própria igreja, né, católica, que dava como penitência as rezas, era penitência. Ah, para você ser perdoado, você tem que orar 20 Pai Nossos. Então ficou parecendo que a oração é um castigo, que a oração é uma penitência. E aí o que acontece? Aí nós perdemos o gosto pela oração. Aí as pessoas veem a oração como algo penoso. Ah, é ruim, penoso. Mas quando nós começamos a ter uma intimidade com o nosso Deus, quando você entende que Ele, além de ser seu Deus, Ele é seu Pai, e você começa a ter essa intimidade com Ele, de conversar todo dia, de ler a palavra, você vai tomando prazer, né? Porque a oração, ela é um prazer, é uma alegria. Às vezes a gente está tão aflito, nós estamos com o coração tão de Deus. Você, quando termina aquela oração, parece que um peso tão grande saiu da sua vida. Por quê? Porque você entregou na mão de Deus aquilo que está te afligindo. Você fala, né? Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes seja conhecida de Deus as vossas petições, com súplicas
corações, nossos sentimentos. Então a oração é algo tão maravilhoso e nós só começamos a crescer nessa vida espiritual quando nós começamos delícias perpétuas. Imagina, na presença de Deus você esquece de tudo, porque você sabe que por maior que o meu Deus é maior do que você. Você vem a mim com pau e pé, né, com espada, com isso, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos. E Ele é maior do que você. E às vezes carne, e eu preciso, como que eu vou conseguir fazer isso? Conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, né? O meu fardo, que ele é suave. E é um peso que às vezes não é Deus que colocou sobre nós, é nós mesmos. É nós mesmos, nós que vamos colocando julgos, né? Coisas pesadas, coisa que não é para nós, e nós vamos pegando para fazer. E às vezes nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados. Aí o Senhor, vinde a mim. Olha o convite do Senhor, vinde a mim. Então Deus está dizendo, vem a mim, que eu vou te aliviar do seu fardo, que eu vou te aliviar dos seus problemas, que eu vou te levar a pastos verdejantes, águas tranquilas. Oh, que delícia, né? Deus, ele sabe que a ovelha, ela não bebia no meio da água agitada. Então ele levava águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ele refrigera nossa alma. Isso tudo é através da oração. Nós estamos vivendo um mundo tão aflito, tão opressivo, né? Umas coisas que nos oprimem. E o que nós temos que fazer? Simplesmente de nos derramar diante de Deus. É para isso, né, que Ele nos salvou. Ele nos salvou. Se fosse simplesmente para nos dar a vida eterna, seria como aquele ladrão lá, na hora da morte. Mas não, o Senhor nos salva e nos permite permanecer aqui para que nós possamos praticar as boas obras. Mas essas boas obras, primeiro ela começa em nós, através da nossa mudança de vida, através da nossa vida agora de querer andar com o Senhor, de negar a nossa carne, de lançar sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. É o momento de nós entendermos que o Senhor, Ele está assim às portas para buscar a igreja dEle, e de nós nos voltarmos para Ele, nos voltarmos, né? Como diz, vinde, voltemos ao Senhor. É o convite que Oséias faz lá em Oséias 6, né? Vinde, voltemos para o Senhor. Porque Ele, né, nos resgatou, Ele morreu por nós, e Ele vai, né, voltar para levar a sua igreja. Então o nosso tempo aqui é pequenininho, diante de uma eternidade que nós temos para viver com Ele. Então que nós possamos viver uma vida de qualidade. E para eu viver essa vida de qualidade, eu preciso estar sempre na presença de Deus, buscando Deus, buscando estar em oração, em santidade com Ele. Amém? No próximo vídeo eu falo sobre o reino. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe. Deixe seu like. Abençoe outras vidas. Amém? Deus te abençoe poderosamente.